Hora de conversar com Juliana Rosa. Saiu a prévia da inflação. 0,78% em fevereiro, se multiplica por 12, noves fora. Tá daquele jeito, né, Ju? Conta aí pra gente, flechinha pra cima ou pra baixo? Bom dia pra você. Tudo bem, Tudo jóia. Megali? Bom dia. Bom dia para você, Sheila Bom Carlinha. Bom dia para o dia. nosso ouvinte. A inflação é setinha para cima, acelera a inflação entre janeiro e fevereiro, mas a notícia boa é que a aceleração foi menor do que se previa. O resultado divulgado agora há pouco pelo IBGE mostra que a prévia da inflação oficial, que mede os preços sempre até a metade de cada mês, no mês passado estava em 0,31%, agora acelerou em fevereiro para 0,78%. Mas a previsão média estava na casa de 0,82%, então esse 0,78% aqui de resultado da inflação divulgada então pelo IBGE veio abaixo do previsto. Já se previa uma aceleração, porque em fevereiro já tinha dois itens contratados que sempre sobem. Em fevereiro sempre tem o peso de educação, reajuste das mensalidades escolares. Então, fevereiro costuma ser mais salgado do que janeiro no levantamento do IPCA. Então, a gente vê aqui uma aceleração grande de educação. Dessa parte aqui de educação foi a maior variação, o maior impacto nesse indicador. A notícia favorável que eu vejo aqui é a parte de alimentação, porque alimento teve uma alta menor do que se previa e desacelerou, teve uma alta abaixo aqui da inflação de janeiro. Olhando aqui alimentos, olha só, a gente ainda tem altas significativas aí de frutas, de legumes e tal, mas você já começa a ter uma perda de fôlego aqui. E a parte de combustíveis, essa aqui acelerou, porque a gente também já tinha essa previsão de combustíveis mais caros, gás, gasolina e etanol, por conta daquela volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis. Estava voltando aos poucos no ano passado e agora em fevereiro teve a volta integral. Tem uma notícia que eu acho boa, que esse ano a gente tem uma expectativa de inflação mais alta do que no ano passado, na parte de alimentos, principalmente, que estava já muita gente sentindo, né? Esse começo de ano normalmente tem aumento de preços de alimentação, porque é uma época do ano em que os alimentos costumam subir, muito calor, muita seca, muita chuva em alguns lugares, então é uma época que os alimentos ficam mais caros. Mas que os alimentos estavam ficando mais caros do que o normal, do que sempre acontece por conta do fenômeno climático El Niño. Estava deixando a reação ainda mais forte de inflação de alimentos. Então, eu acho que uma boa notícia é a gente perceber aqui que a inflação de alimentos ela sobe menos aqui do que se previa, menos do que foi o dado de janeiro. Alimentos tinham subido em janeiro 1,53%, e nesse dado de agora a gente vê a alimentação com uma inflação abaixo de 1%, 0,97%. E eu me lembro que no começo do ano a gente tinha uma expectativa de que alimentos esse ano pudessem ter uma inflação aí na casa de 7%. Ano passado, a gente chegou a ter deflação de alimentos consumidos dentro de casa, e esse ano os fenômenos climáticos já atrapalhando mais a parte de alimentação. Mas o que eu tenho percebido é que parece que esse fenômeno do El Niño, ele acabou sendo mais fraco do que se previa no final das contas, porque eu conversei com o economista André Braz, que é especialista em inflação da Fundação Getúlio Vargas, e ele estava me dizendo que um otimismo maior agora está acontecendo com a safra agrícola de 2024. Ele diz que a gente começa a ver preços internacionais em baixa, porque se aqui a gente vai ter uma safra um pouco menor em relação ao ano passado, o que o André está acompanhando é que grandes produtores mundiais, como Estados Unidos, por exemplo, produtores grandes aí de soja, de milho, eles estão tendo safras recordes. Então, acaba que os preços de alimentos são muito cotados no mercado internacional, são chamadas commodities, e ele diz que começa a haver uma redução, inclusive o trigo, ele diz que começa a cair, o que está começando a espalhar já para outros alimentos. O milho, quando
fica mais barato, ele começa a ajudar na queda de preços dos ovos, do frango. E ele está vendo uma coisa também interessante que eu achei, é que a parte de alimentos industrializados, ele diz que normalmente quando sobe, ou não cai, ou cai muito pouco. E ele fala que essa parte de alimentos industrializados está tranquila, não está subindo. O que está subindo são alimentos, legumes, verduras, frutas chamados in natura, que normalmente sobem muito nessa época do ano, depois caem na mesma proporção. Então, acho que um olhar rápido assim o número geral da inflação ele foi mais baixo e principalmente a alimentação ela vem abaixo do previsto, com notícias aí mais favoráveis de comportamento inflacionário de alimentação. Então, uma boa notícia aí para todo mundo, principalmente para rendas menores, né, onde a alimentação tem um peso maior. Hoje você falou da flutuação dos preços dos alimentos in natura, né? Bem rapidinho, tá? Que a gente já tá super atrasado. Eu conversei com gente do agro que tá super otimista com a safra desse ano, mas também já ouvi pessoas falando que o agro, depois de tantos anos, né, puxando a economia, esse ano vai dar uma bela de uma desacelerada. Eu fiquei confuso. Qual que é a previsão real para esse ano para o agro brasileiro? Vai ser uma produção menor do que a do ano passado. Mas por que está gerando essa confusão? Porque ainda assim vai ser uma safra agrícola bastante volumosa. É que ano passado a gente teve uma safra agrícola recorde. Nunca tivemos uma safra tão grande, sabe? Quando todos os fatores jogam a favor, foi o clima, alta produtividade. E esse ano a gente vai ter uma safra em torno de 5% a 10% menor do que do ano passado, mas porque a gente não tem a sorte de ter todos os fenômenos favoráveis acontecendo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, Megali, é considerado uma safra volumosa, uma boa quantidade aí de produção alimentícia esse ano no Brasil. Então os dois estavam corretos, cada um do seu ponto de vista. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Até, Ju! Até, um beijo.